Olá pessoal, uma ótima terça-feira a todos. Esse 9 de agosto é um dia especial. É o dia em que damos o penúltimo passo para, enfim, termos a liberdade em relação ao projeto político criminoso de poder do PT. É o dia em que o relatório do senador Anastasia será votado no plenário do Senado, tá, gente? Agora, até esse momento, tudo aconteceu dentro da comissão do impeachment. Hoje, os senadores vão decidir por maioria simples, por acatar de fato o processo do impeachment e para abrir o julgamento, né? Esse julgamento presidido pelo presidente do STF, Ricardo Lewandowski, que é quem também preside a sessão hoje. Então, marcada para começar às 9 da manhã, atrasou um pouquinho, porque tem aquele salamaleque todo, um senador conversa com o outro, e claro que o PT, já na abertura da sessão, tentou tumultuar. A Gleisi Hoffmann foi a primeira a falar antes que abrissem os microfones, tá? E já disse, olha, presidente, referindo-se aí ao Lewandowski, será que a sessão deve começar mesmo? Afinal de contas, são necessários 41 senadores para a aprovação desse relatório. O quórum não tem que ser, então, durante toda a sessão de 41 senadores. E aí, o Lewandowski, que apesar de ser simpático à turma do PT, não pode passar por cima do regimento, não pode passar por cima da lei, abriu o regimento e falou assim, mocinha, não, né? Não. Com 4 senadores já dá para abrir a sessão e nós temos bem mais do que isso. E a sessão começou. Como é que vai ser a sessão, né? Vai ser longa, a expectativa é que ela dure de 20 a 30 horas, né? Pode ser que até dure mais, tá, gente? Porque sempre que se faz as contas, né, de quanto vai durar a sessão, a gente não sabe calcular, por exemplo, qual é o tempo que a bancada da chupeta vai usar com as chicanas, né? Quanto tempo vai ter lá, questão de ordem, presidente, né? A Vanessa Graziotin, aquela chata de galoche, a Gleisi Hoffmann, o tempo todo, questão de ordem, né? Fica batendo boca e atrasando a sessão, e é isso que o PT vai tentar fazer, até porque o Partido dos Trabalhadores já tenta aí uma nova inversão do processo no tapetão. Não vai dar certo, eu já vou explicar o que eles estão tentando fazer. Hoje, qual vai ser o placar, né? Como eu disse, são necessários 41 votos para que Dilma vá a julgamento, né? Seja julgada de fato, e aí depois não é já a maioria simples, aí já é, né, maioria 2/3, né, do Senado para que Dilma seja, né, de fato jogada para fora, leve um pé nos fundilhos, porque é isso que a gente precisa fazer. Sabe, gente, a grande indecência da política brasileira é que quando um político chega lá no poder, né, quando ele tem um mandato, ele acha que o mandato é particular dele, que é propriedade particular dele. E isso contraria o que está na Constituição, abrindo a Constituição. Todo o poder é do povo, emana do povo e tem que ser exercido para o povo. E aí o malandro se elege, chega lá, bonitão, né? Com poder na mão, caneta, se achando a última bolacha do pacote. E aí ele esquece que o poder não é dele, que nós, povo, emprestamos para essa criatura o poder, o mandato, por um tempo determinado, e que nós, povo, temos o direito e o dever de chutar, como eu disse aí, os fundilhos de corruptos, de ladrões, de incompetentes, de gente que desrespeita a Constituição, a lei de responsabilidade fiscal, de gente que pedala, de gente que saqueia a Petrobras, de gente que leva propina. Nós temos o direito, é constitucional, e é isso que está acontecendo hoje. O impeachment é um processo constitucional. O PT é um partido ditador, um partido comunista, ditador, autoritário, que não gosta da democracia, né? E é isso que o PT está tentando fazer, mais uma vez minar o processo democrático do impeachment, né? Mas como é que vai ser finalizado esse processo? Um chazinho aqui, pessoal. O processo vai ser finalizado com mais ou menos 60 votos, né? Como teve aquela matéria da Veja, às vésperas do impeachment, falando, né, de que Michel Temer, que a delação do Marcelo Odebrecht, que ainda não foi homologada, está em fase, né, de processamento, né, de levantamento de provas, que a delação de Marcelo Odebrecht pegaria em cheio Michel Temer, também José Serra, também o Eliseu Padilha, que Michel Temer teria negociado propina, aquela coisa toda. Como eu disse, não há provas disso, mas se houver, gente, é o seguinte, se houver, tchau querido também. O que nós temos que dar e temos dado é uma chance para o Michel Temer mostrar que sabe trabalhar, porque a Dilma, além de burra, né, mau caráter, é incompetente, ela não sabe trabalhar, não sabe. E aí fez o que fez com o nosso Brasil, né? Então, agora são processos completamente diferentes. O que o PT fez, né? Essa é a segunda parte do comentário. O PT pegou uma papelada
pegou a materinha da Veja, pegou a materinha da Veja, colocou debaixo do braço e foi lá no PGR. Queremos abrir um processo contra o Michel Temer porque ele não pode assumir a presidência da República, porque se ele assumir, esse fato vai ser anterior ao mandato e aí não tem jeito, e aí dá uma confusão danada. O que tem alhos a ver com bugalhos, eu pergunto pra você? Não tem absolutamente nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Se Michel Temer, repito, participou de qualquer processo de recebimento de propina, ele vai ter que se ver com a justiça e com o povo brasileiro, ponto. Porém, não há provas, não há informações, não há absolutamente nada além de uma matéria da Veja, né? Então é bom a gente esperar, né, para não cometer nenhuma, eu não vou nem dizer injustiça, né? Porque político, né? Cada vez que a gente dá um tapa, mesmo que a gente não sabe por que tá dando, ele sabe por que tá levando. Né? Mas porque a gente não cometa uma leviandade. Seria leviano nesse momento simplesmente falar assim, olha, então vamos deixar como tá, que é o que o PT quer, e devolve a Dilma pro poder. Ou quem vai assumir a presidência? Como é que fica esse negócio? O que o PT quer é simplesmente que a Dilma volte, né? Que esse monstro da política brasileira volte, a mulher que afundou o nosso Brasil, que acabou com o nosso país. E são processos, repito, diferentes. Vamos supor que seja tudo verdade, que haja provas, tal. O que muda na ordem do dia em relação a Dilma Rousseff? Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade. Dilma Rousseff cuspiu na Constituição. Dilma Rousseff fez tudo o que não poderia se fazer dentro do poder público. Dilma Rousseff acabou com a economia. Dilma Rousseff presidiu o Brasil do saque à Petrobras. Dilma Rousseff fez tudo isso com o nosso país. Dilma Rousseff nos envergonhou. Dilma Rousseff acabou com a nossa economia. Colocou milhões de desempregados na fila da amargura. Essa é a Dilma Rousseff. Acabou com a saúde, acabou com a educação, né? Promoveu uma escola partidária. Essa é a mulher que destruiu o nosso país. Ela tem que ser empichada por tudo isso e muito mais. Ainda há outros crimes que estão fora desse processo e que são crimes que serão respondidos na justiça comum, e não dentro do processo político no Senado. Se Michel Temer saiu da linha, a gente também pega ele, não se preocupe não. Agora a Dilma tem que ser empichada já. Essa cortina de fumaça que foi feita foi justamente para dar munição ao PT para fazer barulho, e foi o que ele fez. Foi na PGR, pediu a suspensão do julgamento, disse que não pode acontecer, porque o Michel Temer não pode assumir definitivamente aquele blá 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 todo. Bom, gente, noves fora, né? O que nós teremos aí é um placar em média de 60 votos, pode variar um pouquinho, né? Eu tô chutando aqui, não é bem chute, né, gente? Em geral eu acerto os números. 62 a 64 votos lá no Senado, né? Por conta dessa matéria da Veja, né, tem gente que tá dizendo que vai beirar aí os 55. Bom, o que interessa é que são 41 votos para o processo passar, e o processo vai passar. A sessão vai transcorrer de 4 em 4 horas, a cada 4 horas vai ter um intervalo, médio aí de 1 hora. Claro que isso pode mudar se todos os senadores concordarem, e por isso mesmo a sessão deve demorar e demorar muito. Gente, eu quero dizer para você que o PT tem dito o seguinte, eu até anotei uma frase aqui do Jorge Viana, ele disse, olha, estão ferindo de morte a democracia. Um país que estava dando certo, caminhando para frente, exemplo para o mundo. Como podem fazer isso com o nosso país? Ô senador, eu não sei se o senhor morou nos últimos 13 anos em Marte, em Plutão, em Saturno, né? Mas no país que eu moro, no planeta Terra, o PT acabou, repito, com a nossa economia, com a nossa política, implodiu as pontes com o Congresso, instalou uma espécie de ditadura em um processo democrático. É uma loucura, né, gente? Mas foi o que o PT fez. O PT destruiu o nosso Brasil, senador. Então, já que o senhor passou esse tempo todo em outro planeta, eu aconselho o senhor a dar uma lidinha nos jornais, olha os meus comentários, olha os vídeos, quem sabe o senhor se situa um pouquinho, né? Porque é muita cara de pau fazer, né, trazer uma frase como essa, uma argumentação como essa. Ricardo Ferraço, que deu entrevista na Globo News, ele que é do PSDB, disse o seguinte, olha, eu discordo totalmente do senador. Dilma feriu a lei de responsabilidade fiscal, atentou contra a LRF, contra a probidade, acabou com o país, acabou com a Petrobras. O que foi feito com esse governo do PT foi delinquência. Grande Ferraço, muito bem, acertou, é isso mesmo, gente. Então, vamos lá, o processo segue e daqui a pouco eu falo com você mais direto de Goiânia, onde eu vou estar para uma palestra, tá? Lá na Faculdade Alfa, todos são convidados, vou falar sobre economia, taxa Selic e, claro, para você que está me acompanhando, tem seu livro na mão, corre lá, pessoal, que eu vou autografar todos os livros, fazer dedicatória para todos vocês. Agradeço pela companhia de todos, curte, espalha, compartilha, pessoal, para o Brasil entender, para as pessoas entenderem qual é
o busilis no meio dessa história do impeachment, o que o PT está tentando fazer e qual é a jogada que tem por trás disso, incluindo aliados da imprensa. Eu fico por aqui e volto logo mais. Tchau.